Amigos e amigas, o nosso tema de hoje é uma reflexão para esse mês da consciência negra. E de hoje até o dia 30, nós vamos publicar diversos vídeos falando sobre cultura afro-brasileira, falando sobre as reflexões que os negros e negras desse país precisam fazer e os brancos e brancas não racistas e antirracistas precisam fazer. Portanto, venham conosco. Vá embaixo do nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dê o joinha, um sinal de positivo. Nosso tema de hoje é a consciência negra, dor, luta e afirmação. Caetano Veloso cantou assim: tudo chegou, sobrevivente em um navio, foi o negro quem viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagre de fé no extremo ocidente. Assim cantou o nosso conterrâneo Caetano Veloso em sua belíssima canção Milagre do Povo. Aqui, os negros chegaram em navios fédidos, amontoados como bichos, deixando para trás clãs, impérios, riquezas e sua formidável cultura que nos legou. Atordoados ao desembarcar dos porões das embarcações, em vão eles procuravam a outra margem de um rio. Mas esse rio era o Atlântico sem fim, que presenciou a mais cruel de todas as travessias. Os negros chegaram em terras desconhecidas, com a língua ininteligível, mas, mesmo assim, sonhavam em refazer os seus clãs, suas tribos. Todos os desejos eram negados, afinal, eram vendidos nas feiras livres, separando pais de filho, maridos de suas mulheres, mulheres dos seus maridos. Era o laço familiar desfeito. A crueldade do sistema colonial de exploração afirmava peremptoriamente que não possuía alma. E a igreja jesuítica que chega ao Brasil também dizia que os negros não tinham alma. Era apenas parte da engrenagem da moenda da cana-de-açúcar. A esperança dos sobreviventes era apelar para a generosidade da igreja cristã. Mas o cristianismo aqui instalado era da igreja jesuítica, legítima herdeira da Santa Inquisição, e logo atestava sem culpa a inexistência da alma naqueles negros de corpos nus e nuas, que atraía a avidez dos seus proprietários, culminando com uma miscigenação pelo estrupo. Tá vendo? Com essa atitude, a igreja oferecia legalidade espiritual aos terrenos perante ao soberano da crueldade escravocrata. O inferno da travessia só era comparado à dureza da vida nas senzalas, comendo restos de comida, isolados no do mundo real. Não participavam da riqueza que construíram alguns negros, privilegiados, entre aspas, eram levados para os serviços domésticos,
proibidos até de levantarem a cabeça perante ao Senhor da casa grande, gerando um futuro de baixa autoestima e baixa altivez. Por isso, recorro ao poeta maior, Antônio de Castro Alves, para reiterar, para retratar tanta dor. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, mas o Senhor só oferece a dor conforme pode se aguentar. Aí o negro, forte, audaz, entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. A igreja das trevas da Idade Média, que chega tardiamente ao Brasil e não permitia o paganismo. Logo, os negros eram obrigados a adotar imagens e nomes católicos de uma cultura que não entendia os princípios. Astutos e grandes reis e rainhas dos seus clãs, grandes líderes, eles aceitavam a imposição dos senhores de engenho, mas atribuía a cada santo católico o correspondente de suas religiões, os grandes orixás. Assim, Santo Antônio virou Ogum, São Jorge virou Oxóssi, Senhor do Bonfim é o nosso Oxalá, Santa Bárbara Iansã. Dessa forma, nascia o sincretismo religioso no Brasil. Diante de tanto horror e iniquidade, novamente busco inspiração no mestre Antônio de Castro Alves. Negras mulheres, suspendendo as tetas negras, magras crianças, cujas bocas pretas sugam o sangue das mães. Diante de tanto sofrimento, tanta dor, o escaldante sol das savanas e as humilhações da escravidão tornaram negros ainda mais fortes. Seus braços roliços, a força da mulher africana, sustentaram a lavoura do ouro doce, a cana-de-açúcar. Produziu a riqueza de um império europeu assustado, temido por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte faz com que a coroa portuguesa fuja para o Brasil. Diante de tanta labuta, ainda buscavam para acalmar a sua vida, no silêncio da noite, adorar os seus orixás, mantendo viva uma tradição e toda uma cultura que, embora subjugada, não morreu e produziu milagre de fé, numa prova evidente que o coração é soberano, é senhor e não cabe na escravidão. Com sua força de trabalho dos negros e negras, o Brasil exportou açúcar para o Brasil, construiu os pilares de uma nação injusta, retrógrada. Mas nessas verdes matas, o capitalismo ainda não existia em sua forma mais avançada. Logo, aqui por essas terras, o trabalho não era um fator de produção remunerado, era apenas uma obrigação sem remuneração. Mas resignados, os negros e negras viviam com alegria ao sabor dos seus cantares, dançares e oferendas ao altar de suas crenças.
É isto que é a história do negro. O todo-poderoso Império Inglês, de então, promoveu sua revolução industrial, mudando por completo a fisionomia do mundo. O novo capitalismo existe remuneração da força de trabalho. E a escravidão não se coadunava com a nova ordem mundial. Logo, o Império Inglês proíbe o tráfico de escravos. Está vendo, meus amigos e minhas amigas? Para se adaptar às novas regras do capitalismo tardio, o Brasil realiza um gesto, né, de começar a brigar pela abolição. E toda a bondade, entre aspas, de novo, do coração lusitano, culmina com a abolição. Mas houve luta, houve batalhas, houve os quilombos, houve as revoltas. Nós não recebemos a abolição gratuitamente. Foi fruto de luta e culminando com o capitalismo emergente no mundo e que não era possível mais ter a escravidão porque o capitalismo precisava de mercados consumidores, precisavam de gente recebendo salário para comprar os grandes produtos de massa. É assim que se deu a nossa abolição. Os negros libertos dos grilhões oficiais, só restou toda a sorte de preconceito. Mesmo liberto, eu era proibido de ter a cidadania brasileira, eu era proibido de ler e escrever. Eram tratados como bichos, como objetos, sem profissão e sem produzir, sem poder produzir o seu sustento. Perambulavam pelas ruas, vendiam coisas pela rua, carregavam madames em cadeiras. Foram julgados incompetentes para a labuta da cultura do novo ouro brasileiro, o café. E para explorar a lavoura do café, eu trago alemães e italianos, e os negros são jogados na sarjeta. O dia 14 de maio de 1888 é triste para a memória dos nossos ancestrais, porque foram jogados ceeira nem beira. E os italianos, os alemães, aqui se instalam para a construção de um novo Estado. Tá vendo como eu joguei os pretos e pretas fora? Mas nós nos erguemos além da dor. A igualdade tão sonhada, que é um princípio do direito positivo, e já estava presente na Revolução Francesa, mas em nossa pindorama chamado Brasil, era apenas um verbete dos pobres dicionários. Para conquistar a sonhada igualdade, muitos brasileiros ilustres lutaram. Castro Alves, José do Patrocínio, Teodoro Sampaio, com suas atitudes brilhantes. Zumbi dos Palmares, o nosso herói nacional, artistas, intelectuais, todos lutaram para a formação de um Brasil diferenciado. Eu costumo dizer que o Brasil só vai encontrar sua identidade no momento que ele voltar os olhos dele para a África. Que, por enquanto, nós somos um bando de gente querendo buscar uma identidade eurocêntrica. Mas a nossa identidade está lá, em África. A nossa cultura é africana.
no dia 14 de maio de 1888, negros e negras estavam na sarjeta. O povo negro atravessou todo o século XX nos guetos, com baixa autoestima, sem acesso à cultura oficial, com sua cultura perseguida até pela força policial, como no Rio de Janeiro tem o Museu da Magia Negra, olha que absurdo, composto de tambores dos terreiros, as vestes dos orixás, dos pais e mães de santo. Tá vendo? Era preterido no século XX nos postos de trabalho. Sobrava apenas o digno trabalho de doméstica. Eu não gosto de usar essa expressão, porque ela foi feita no sentido que os negros eram indomáveis. E quando eu colocava dentro de minha casa, eu domesticava. Portanto, não chame a sua colaboradora em casa de doméstica, que ela não é bicho para ser domesticado. Tá certo? Vamos lá. Mas pouco valorizado no Brasil o trabalho de doméstica. Você vê apenas há 3, 5 anos, se eu não me engano, que os trabalhadores começam a ter FGTS. Tá vendo? Quanta injustiça com essa classe de pessoas que levam comida para a sua mesa, que levam cuidados para seus filhos. A educação de qualidade era praticamente proibida para os negros. Fomos discriminados durante 130 anos. Mas por essas terras brasileiras, restou o carnaval. Festa pagã trazida pelos portugueses do intrudo. Vivia-se a famigerada democracia racial durante as festas do carnaval, para tudo terminar nas quarta-feiras de cinza e o preconceito ainda continuar, o racismo a imperar. Eu sei que governos progressistas criaram mais universidades, colocaram mais negros nas universidades. Hoje nós disputamos em pé de igualdade com os brancos bem-nascidos. Mas um dia a universidade foi negra também, na década de 40, de 50, de 70. Sabe por quê? Porque a escola pública tinha qualidade. Hoje mataram a escola pública. Quando perceberam que os negros estavam indo para as grandes posições, artistas, músicos, médicos. Opa! Esses negros estão na universidade. E aí eu destruo a escola pública. Eu costumo dizer que na Bahia, todos os governadores da Bahia, à exceção de Jacques Wagner, porque não nasceu na Bahia, estudaram em escola pública. E hoje, a partir da década de 70, a ditadura militar acabou com a escola pública, transformando em um campo de guerra para pretos e pretas se degladiarem. Tá vendo? E a Universidade Federal fica para o filho dos ricos, porque nós, negros e seus afrodescendentes, não têm acesso. Mas eis que vem governo progressista e cria as cotas. Todo mundo torce o nariz para estes governos. Tá vendo? E como é que você pode ser contra a cota? Me diga aí. Para explicar isso, eu vou fazer um vídeo só sobre cotas, para que vocês entendam de uma vez por todas por que a cota tem que existir. Foram 100 anos
de exclusão. Hoje nós estamos há 133 anos da abolição. Foram 353 anos de escravidão, para ser preciso, porque a escravidão no Brasil começa em 1535. 1535 para 1888 são 353 anos. E essas pessoas que trabalharam de graça para um Estado não receberam qualquer tipo de indenização no dia 13 de maio de 1888. E eu costumo dizer que a gente aprendeu tudo errado na escola, nas aulinhas de história. Porque alguns professores diziam que o Brasil ainda era uma monarquia, que depois da escravidão, o governo brasileiro ia distribuir terras. Olha que mentira deslavada. Não houve distribuição de terra. E a Lei Áurea só tem dois artigos. Artigo 1º, torna-se extinta a escravidão em todo o território nacional. Artigo 2º, revoga-se todas as disposições em contrário. É isso que diz a famigerada. É diferente. A famigerada Lei Áurea é diferente dos Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos da América ofereceram aos ex-escravizados uma mula e 50 alqueires de terra. Aqui nós ganhamos a rua, a sarjeta, nós ganhamos preconceito, racismo, presos por crime de vadiagem. Eu vou explicar depois o que é esse crime de vadiagem que foi proposto pelo senador conservador do Rio de Janeiro chamado Paulino de Souza, que ele disse que o negro que fosse encontrado perambulando na cidade, ele seria preso pelo crime de vadiagem. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Os negros, durante esses 133 anos, muito lutaram. Os negros de lá de trás, Abdias do Nascimento, Manilda, todos esses lutaram como ninguém para devolver a nós, afrodescendentes, um Brasil mais igualitário. Nós estamos aqui para honrar a memória desses que se foram e que foram importantes pela luta dos direitos no Brasil, inspirado nos Panteras Negras dos Estados Unidos, na luta do pastor Martin Luther King. É isto. Nós fomos humilhados durante anos, cabelos duros, cabelos ruins, nariz chato. Tá vendo? Os negros, o lugar de negro não era na música romântica, no teatro, na cultura. O lugar de negro era no samba. O brasileiro, o artista brasileiro negro só podia cantar samba. As pessoas torciam o nariz. Ou então, um jogador de futebol. A Bahia, o estado mais negro desse Brasil, nunca elegeu um prefeito negro. Nunca elegeu um prefeito negro. Quantos vereadores negros eu tenho na Câmara de Vereadores de Salvador? Quantos deputados estaduais? Quantos federais? Mas isso é assunto também para outro vídeo. O racismo estrutural da sociedade brasileira. Que a trajetória do nosso povo seja respeitada. A nossa altivez, a nossa garra, a nossa luta e a nossa dor também. Nossa determinação, nossa consciência negra e afirmação sempre
que a luta pelos direitos não seja compreendida como uma guerra contra aqueles que não são contemplados nas cotas. Isso é direito! E vocês vão saber por que é direito. Não devemos abrir focos de luta com as vozes discordantes, mas convencê-los das atrocidades cometidas em nome de um Estado cruel, conservador e racista. Temos que juntar todos em uma só canção contra o racismo. Só assim o negro continuará a produzir ainda mais milagres de fé no extremo ocidente. Eu acho que o milagre já pode ser definido, que todos entendam que somos todos humanos e que lutaremos a cada minuto da nossa singular existência para eliminar a estupidez gananciosa, histórica, biológica e humanitária. É isso que o negro produziu no Brasil. É isso que vamos produzir mais ainda. Vá lá, tem muitos vídeos em nosso canal sobre cultura afro-brasileira. Não vamos baixar a cabeça, vamos ser altivos sempre. Mostrar que o povo negro se ergue além da dor e produziu toda a riqueza dessa nação. E que nossa cultura é africana, sim. Um grande abraço e fique com Deus.